Olá, queridos alunos, graça e paz. Vamos começar essa semana o nosso curso de Introdução ao Novo Testamento, né? Vai ser um módulo bastante denso, tanto que não terá muitas atividades, serão mais as aulas mesmo que vocês têm que ah, assistir, fazer anotações. São muitas informações, tem algumas coisas difíceis. Eu vou ficar somente com a primeira semana e o professor Paulo ficará com as outras 3 semanas, né? Nesta primeira aula, nós falaremos sobre a questão do cânon, dos manuscritos gregos e do Jesus histórico. Na próxima aula, nós vamos dar uma introdução geral aos evangelhos e depois, as 3 últimas aulas, falaremos dos 4 evangelhos e do livro de Atos, ok? Então, para nós começarmos, primeiro a gente tem que pensar o seguinte: nós temos em mãos uma Bíblia que a gente vai numa livraria e compra e traz para casa e tá tranquilo. Mas isso como funcionava no primeiro século? No primeiro século, enquanto o próprio texto estava sendo escrito, as pessoas tinham acesso a esses textos. Como funcionava? Então, vocês vão ver aqui por esse primeiro slide que os documentos do Novo Testamento não estavam disponíveis para os indivíduos fazerem leitura privada, particular. Ou seja, hoje, a hora que vocês quiserem, vocês entram no quarto de vocês, na igreja, no escritório e pegam sua Bíblia, lê um salmo, uma carta de Paulo, né? Vocês podem fazer essa leitura no momento que vocês quiserem. Mas as escrituras antes, elas eram somente usadas para leitura em voz alta e dentro da comunidade, dentro, vamos dizer, da igreja primitiva, tá? No contexto de adoração. Não era disponível para que cada um levasse para sua casa uma carta de Paulo. Não. Você tinha as comunidades e esses escritos estavam circulando, tá? Então, iam para cada comunidade ou para cada igreja que era fundada, tá? E a leitura fazia parte do processo de seleção, um critério para a formação posterior do cânon. O que eu quero dizer com isso? Vocês têm vários textos, aos poucos, tem textos que foram deixados de lado e tem textos que foram aproveitados, tá? Aqui eu vou ler para vocês um trechinho do Panorama do Novo Testamento, do Robert Gundry, na página 114, em que ele fala sobre o cânon. Primeiro vamos falar dessa palavra. O que é cânon? O termo antes significava vara. Vem do hebraico kané, depois passa para o grego cânon. É uma vara, é uma cana. Sabe a cana de açúcar que a gente faz, que tem na feira? Era aquela cana, tá? E por analogia passou a significar uma vara de medir e depois significar o quê? Um padrão, tá certo? Então, o que é o cânon, queridos? O cânon é o conjunto de livros que foram aceitos pela igreja. É o padrão que rege a crença e a conduta cristã, tá? No caso do cânon cristão, né? Se for cânon judaico, é a conduta, o padrão que rege a crença e a conduta judaica, tá? E daí vocês têm, antes de vocês terem esse, vamos dizer assim, esse livro nas mãos, você tem um período que é pré-canônico. Por quê? Porque a princípio os cristãos não contavam com nenhum dos livros que figuram em nosso Novo Testamento. Eles dependiam do Antigo, dependiam de uma tradição oral acerca das palavras e dos feitos de Jesus e de mensagens proferidas por profetas cristãos, tá? Mesmo depois de já terem sido escritos os livros do Novo Testamento, muitos deles não haviam ainda sido distribuídos geograficamente por todas as igrejas. O que quer dizer isso? Podia ter comunidades que tinham acesso a determinadas cartas de Paulo, outras não. Ou tinha o início dos evangelhos, outra não, tá? Então você tem que, antes de serem
compilados esses textos para a formação do Novo Testamento, os escritores cristãos haviam produzido outros livros, alguns bons, outros de qualidade inferior. Tá? Livros como as Epístolas de Paulo e os Evangelhos receberam o reconhecimento canônico imediato, mas outros não receberam esse reconhecimento, tá? E aí como que a gente pode, vamos dizer assim, perseguir, acompanhar na história essa formação do cânon? Pelos testemunhos dos escritores da época, pelos testemunhos dos próprios pais da igreja. Tá? Então você vê, por exemplo, as citações feitas pelos pais da igreja de livros do Novo Testamento. Tá? Quando eles citam, eles estão acreditando que aquele texto é um texto autorizado, é um texto autoritativo, tá? Ajuda a gente a identificar quais já estavam circulando e quais não estavam ainda circulando, e com isso podemos ter uma ideia, embora não com tanta precisão, alguns até sim, mas outros não, de quais foram os primeiros textos escritos, uma certa ordem cronológica no cânon, porque não necessariamente os livros que aparecem na Bíblia cristã, no Novo Testamento, eles não estão necessariamente na ordem cronológica em que foram produzidos, tá? Então, como começa? Por exemplo, você tem aqui, não são os únicos, tá, queridos? Isso é só para vocês terem uma ideia. Clemente já é cerca, olha, de 95 depois de Cristo. Vocês percebem como o processo é demorado, levou um século para você começar a ter o reconhecimento desses livros que os primeiros pais da igreja acreditavam serem divinamente inspirados, né, como se diz, né? Clemente, já líder da igreja de Roma, ao final do primeiro século, conhece os escritos de Paulo e conhece Hebreus, mas não há indícios de que ele conheça os evangelhos e os Atos, e o livro de Atos. E o que eu quero dizer com isso? Clemente, quando ele produz os próprios textos dele, ele cita Paulo, ele cita Hebreus, mas em nenhum momento ele citou os evangelhos e citou Atos. Então nós não temos certeza, tá, se ele conhecia evangelhos e Atos. Nós podemos inferir, podemos assim supor, né, que ainda os evangelhos e os Atos não estavam circulando de forma ampla pela Ásia Menor, tá bom? E nem pela Itália, né, porque ele é de Roma. Então é bastante interessante, é assim que você vai perseguindo e comparando para saber quais são os livros que já estavam sendo lidos. Então, a forma principal é a própria o quê? Citação dos pais da igreja, tá certo? Aí você tem, olha, citação dentro do próprio texto bíblico. Por exemplo, a segunda carta de Pedro, que é um dos últimos documentos do Novo Testamento, últimos documentos cronologicamente falando, queridos, tá? Já coloca as cartas de Paulo em pé de igualdade com as outras escrituras. Portanto, os escritos de Paulo nesta fase, nesta época, neste ano, né, nesta década de 130 depois de Cristo, já podemos perceber que eles eram considerados autoritativos por determinados setores da igreja. E que texto é esse, queridos? Olha aqui. Ele diz assim, 2 Pedro: tenho em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu. Então, ele dá o testemunho de que Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhes deu. Olha, ele, Paulo, escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Demais escrituras. Então, se são as demais, Paulo também já está sendo considerado texto autoritativo, texto na visão
da igreja primitiva divinamente inspirado. Entenderam? Então, o próprio testemunho de um texto bíblico mostrando que as cartas de Paulo já circulavam e que já eram respeitadas como as demais escrituras, tá? Então, isso é muito importante, tá, queridos? E aí, continuando com os pais da igreja, já do segundo século, já vamos... né, nós falamos de Clemente, que estava lá no final do primeiro século, né? Aí você tem Justino, Marcião e Irineu. Não são os únicos, volto a dizer, eu só estou dando uma noção para vocês de como que a gente aborda a questão da formação do cânon, ou seja, de que forma que os livros foram entrando e formando isso que a gente conhece hoje como Novo Testamento, tá? Justino, opa, voltei para o segundo Pedro. Ok, Justino, cerca de 150 depois de Cristo, evidentemente, né, já está familiarizado e cita diversos documentos cristãos, mas ainda não possui uma lista dos escritos autoritativos. O que é uma lista, gente? Vocês abrem lá a Bíblia de vocês e vejam no índice todos os livros do Novo Testamento. Então vocês abrem e daí vocês vão ver, começam com os evangelhos, né? Aí você tem Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos Apóstolos, aí vem Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios. Isso é uma lista que você pode ter como se fosse um índice dos livros que já entraram, tá? Você ainda não tem isto na época de Justino. E Marcião, que também é da mesma época de Justino, ele era um radical seguidor do Evangelho Paulino da Graça que o levou a rejeitar o Antigo Testamento. O Marcião é complicado, gente, porque como a gente viu, não sei os que entraram esse módulo, tudo bem, verão futuramente, o marcionismo, né? O problema do marcionismo é que ele rejeitou totalmente o Antigo Testamento, ele só aceitava praticamente o que ele chamava de Evangelho Paulino da Graça, tá? Então, ele não aceitava nem os evangelhos e nem outras cartas que não fossem as paulinas. Então, ele é um problema. Mas o que ele serve como testemunho para o nosso assunto que é cânon? Que as cartas de Paulo já estavam bem conhecidas, tá? Irineu, que é um pouco posterior, 3 décadas mais ou menos posterior a Justino e a Marcião, já distingue, né, em sua obra chamada Contra as Heresias, o Antigo Testamento do Novo. Então você vê que já quase no final do século II começa-se a falar em Antigo e Novo Testamento, Antigo e Nova Lei, né? Então é interessante, considerando ambos, tanto o Antigo quanto o Novo, como escrituras cristãs. Isso é importante pelo seguinte, porque a aceitação do Antigo Testamento dentro do cânon cristão, como parte do texto cristão, ela não foi tão pacífica assim e tão unânime no início, tá? Então, o próprio Marcião não aceitava o Antigo Testamento. Então, o cânon do Novo Testamento, você tem todos aqueles livros que vocês já conhecem hoje no Novo Testamento, mas você tem o Antigo. E o Irineu já aceitava o Antigo como parte, como a preparação para o Novo como continuação do Antigo, tá? Para Irineu, a igreja já possuía o núcleo canônico, aceito por todos os cristãos, 4 evangelhos, Atos e as cartas de Paulo. Então vocês veem, ainda não entraram as outras epístolas, as não paulinas, né? Então vocês veem que com Irineu você já tem os 4 evangelhos, você já tem Atos e as cartas de Paulo. Vocês estão percebendo que é um processo que vai agregando mais textos e mais textos até fechar e relativamente tardia, tá?
Então, quais foram os primeiros, por tudo isso que a gente já falou? As cartas paulinas, isso não tem mais dúvida, tá? Foram as primeiras a serem reunidas e distribuídas, provavelmente como um corpus de 7 cartas, ou cartas para 7 igrejas. Posteriormente, incluiu-se os demais escritos paulinos e o livro de Hebreus. Vocês sabem que não há consenso de que Hebreus seja um texto paulino. Hoje não se diz mais que Hebreus é um livro de Paulo. Hoje se diz o autor de Hebreus, porque não se tem certeza, tá bom? Depois que foram reunidas essas cartas, foram reunidas as 7 cartas chamadas católicas. Católicas, queridos, quer dizer universal, tá? Universal, não é católica no sentido da Igreja Católica, por favor, tá? Elas foram reunidas como complemento à coleção exclusivamente paulina. A partir do século IV, essa designação genérica de cartas católicas foi reservada para as seguintes 7 cartas: Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª, 3ª de João e Judas. Tá? Católicas porque elas falavam de vários assuntos, não falavam de um assunto só. Não tem, volto a repetir, nada a ver com a Igreja Católica, tá certo? Ok, então esses, pelos testemunhos dos pais da igreja e pela citações, inclusive internas, pelo conteúdo ou referências históricas, nós ficamos sabendo, nós podemos ter quase certeza que realmente foram as primeiras, ok? E aí, queridos, vem em cerca de 200 depois de Cristo, vem o que é conhecido nos estudos bíblicos como cânon muratoriano. Por quê? Porque foi descoberto por Ludovico Antônio Muratori. Então ficou conhecido como cânon muratoriano. É um fragmento, na realidade, é uma antiga lista cristã dos livros já aceitos. É uma cópia da lista mais antiga que se conhece dos livros do Novo Testamento. Então, esse cânon muratoriano, o problema dele é que ele está meio cortado, tá? Ele tá meio desfeito, mas dá-se para perceber que os livros mencionados na lista são aproximadamente os mesmos que hoje se consideram canônicos, tá? Com pequenas variações. Então, qual é a importância desse cânon muratoriano? A importância é que ele é a cópia mais antiga de uma lista de livros do Novo Testamento, ok? Muito bem, olha, foi publicado em 1740, tá? Mas ele, pelos estudos, ele é uma lista de cerca de 200 depois de Cristo. Tá? Isso vocês vão ver muita referência a esse cânon muratoriano, então gravem bem esse slide, tá bom? Que é muito importante para os estudos bíblicos, ok? E aí, finalmente, olha, somente em 367 depois de Cristo, Atanásio, que é um bispo de Alexandria, lembrem que Alexandria, quem já foi meu aluno, eu falei várias vezes, fica ali no norte do Egito, né? O bispo de Alexandria deixou várias cartas, sendo que em uma delas, eu errei aqui, né? Temos a lista de documentos canônicos da Bíblia cristã. Ou seja, pela primeira vez, esta lista é exatamente a mesma do Novo Testamento que conhecemos hoje, tá? Então é com a famosa lista de Atanásio, tá? E vocês veem a data, gente, 367 depois de Cristo. Então, somente nesta data nós podemos ter certeza que o cânon já estava fechado. O que a gente quer dizer com cânon fechado? Que já não vai entrar mais nenhum outro livro, tá? Então é bastante importante, tá? Agora, eu não escrevi aí, mas eu vou ler algumas coisas aqui para vocês. Prestem bastante atenção, porque nem tudo dá para escrever, para não ficar muito longo a sequência de slides, né? Mas quais são os critérios de canonicidade que foram sugeridos, tá? Olha, alguns livros
segundo esse critério, são capazes de edificar os seus leitores, tá? Mas não conseguiram atingir uma condição canônica. Assim, qual é a condição para se atingir esse status canônicos, tá? São livros que levaram avante, na visão da igreja e dos que selecionaram os textos, que levaram avante a tradição oral da doutrina apostólica. Portanto, o critério mais importante era o da apostolicidade, que significa autoria por parte de um apóstolo ou um assessor apostólico, e por conseguinte também ter sido escrito numa data dentro ainda do período apostólico. Então a antiguidade, né, tem que estar dentro do período apostólico, tá? E ser escrito por um assessor ou por um próprio apóstolo, tá? Então vocês têm isso como critério principal, tá? Então aqui, gente, a questão do cânon ela é muito complexa. Vocês provavelmente vão ter depois alguma leitura que o pastor Paulo, o professor Paulo, passou para vocês das janelas do Novo Testamento. E se vocês podem procurar na bibliografia, né? Por exemplo, esse livro do Robert Gundry, com Y no fim, chama Panorama do Novo Testamento. Você tem nas páginas 114 a 117 sobre a questão da formação do cânon, em outros livros também, tá? Aí depois você vai ter a questão das questões dos manuscritos, das cópias. Então tudo isso, infelizmente, uma aula que é tão pouco e com 3 assuntos tão puxados, né, nós vamos ter que dar essa resumida. Mas o que eu quero que vocês gravem dessa parte em relação à canonicidade, né, em relação ao cânon, que os textos começaram a circular aos poucos. Eles circulavam pelas igrejas que eram fundadas principalmente na Ásia Menor e depois em Roma, na Itália. Alguns foram considerados inspirados pela igreja primitiva, outros não. Alguns foram reconhecidos, outros não. Então foi se criando uma própria seleção. Os primeiros foram os textos de Paulo, tá? Depois vieram as epístolas chamadas católicas, tá? Depois os evangelhos, entenderam? Então isso é importante. E o que nós temos hoje na mão como Novo Testamento, nós podemos ter certeza pelo testemunho de Atanásio que em 367 estava fechado, ok? Então foi um processo gradual e muito importante para a igreja. Inclusive a questão da formação do cânon, ela foi, entre outras coisas, uma resposta a uma série de movimentos heréticos que estavam acontecendo. Então era necessário se fixar qual era a doutrina aceita pela comunidade cristã, né? Isso é muito importante que vocês também tenham em mente, ok? E aí nós vamos falar sobre os manuscritos gregos. Olha, essa imagem, o que eu quis mostrar com essa imagem para vocês? Às vezes vocês têm um fragmento de papiro, olha o tamanho disso, gente, é minúsculo, tá? É menor do que a imagem que a gente está vendo, se vocês estiverem vendo numa tela de computador, né? No celular ou no tablet, evidentemente vai estar pequeno, né? Mas vejam, às vezes vocês têm um pedacinho assim, minúsculo, tá? Esse é conhecido como manuscrito, acho que P52. Esse pedacinho, a importância dele para estar aí no slide é que ele é o manuscrito mais antigo que nós temos em mãos do Novo Testamento, tá? Escrito em grego. Vocês podem ver aqui que vocês têm letras gregas. Olha aqui o gama, olha aqui o delta, tá? Tem algumas letras que talvez vocês reconheçam. Não sei se vocês terão grego, só acho que talvez se fizerem presencial o último ano, né? Então é muito interessante, tá? E como a palavra diz, manuscritos, é escrito à mão.
Então você não tinha nenhum tipo de tipografia, isso é evidente. A imprensa foi criada em 1500 e alguma coisa. Então, até então, o que que você tem? Você tem cópias das cópias, das cópias, das cópias, das cópias, até você chegar até a imprensa, né? Então, você tem um estudo desses manuscritos, dessas cópias, das cópias, das cópias, que se chama crítica textual ou manuscritologia. É um estudo muito difícil, tá? E bastante interessante. E aqui, claro que nós não vamos discutir em profundidade, porque eu estou dando, por exemplo, no seminário Ernesto Gnini, né? Eu estou dando um semestre inteiro de crítica textual, que é justamente modernamente chamado de manuscritologia, tá? O que eu vou dar para vocês nesses poucos próximos slides é só uma ideia, tá? Do que significa isso. Primeiro, significa que nós não temos nenhum documento original, nenhum autógrafo. O que é autógrafo? É escrito pelo próprio autor. Nenhum, queridos. Nenhum. O que temos são cópias que denominamos manuscritos. São cópias, vocês têm as cópias dos originais, depois cópias das cópias e cópias das cópias. O mais antigo fragmento de um manuscrito existente é o papiro 52, que é aquele que eu acabei de mostrar para vocês, que provavelmente seja do primeiro século. Tá bom? E os manuscritos gregos mais importantes para a reconstrução do do texto, né, do Novo Testamento são, vamos lá, em papiros, tá? Vocês têm, o que vocês precisam fazer, se vocês tiverem interesse, é depois ir lá no Google, dar uma pesquisadinha, manuscritos gregos, papiros, aí você tem Chester Beatty, que se encontram em Dublin, Viena, e Universidade de Michigan se encontra em Dublin, em Viena e na Universidade de Michigan, tá? Então você tem uma parte em cada um. É do início do terceiro século, contém partes de todos os evangelhos e atos, algumas cartas paulinas, sendo os manuscritos mais antigos de uma coleção paulina. Então, por que eu citei esses papiros? Porque a importância dele é ser o manuscrito mais antigo do que de uma coleção paulina. Os papiros de Bodmer, eles estão em Genebra. Sua importância reside no fato de confirmar que o texto alexandrino é um texto anterior ao século IV. Então, cada papiro nos estudos da manuscritologia tem uma importância. Eu acho que seria muito legal vocês irem depois na internet, põe esses nomes e procurem ver imagens, fotografias, tá? E vocês vão ver como é interessante essa parte de... Olha aqui, é que a fotografia realmente ela está um pouco borrada, mas olha, isso é fotografia de um pedaço do papiro. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês como curiosidade é que você tem alguns dos manuscritos em que todo o texto era escrito em letras maiúsculas todinho. Não tinha letra maiúscula e minúscula, era só maiúsculas e todas as palavras eram juntas, não tinha espaço e pontuação entre as palavras. Então vejam a dificuldade do estudioso reconstruir esse texto. Hoje nós temos letra maiúscula, ponto final, ponto e vírgula, ponto de exclamação, espaço entre as palavras, mas aqui o que eu quero que mesmo que vocês não vão distinguir o que está escrito, eu quero que vocês percebam que é um contínuo, sem nenhum espaço entre as palavras, tá? Então isso é uma das grandes dificuldades, às vezes, para nós pode parecer muito evidente, mas às vezes é difícil a gente dividir, saber se essa palavra é essa palavra ou termina aqui ou termina ali, né? Se é uma expressão, ou enfim, né? Vocês podem com isso ter uma noção da dificuldade desse tipo de estudo, tá? Então aí vocês têm. E aí vocês têm os códices. A palavra códice vem de códex. O que é? No Antigo Testamento, vocês falam dos rolos, não falam? Os rolos da Torá, porque realmente eram escritos
assim numa folha contínua. Pensa num rolo de papel higiênico, né? E penso que vocês vão abrindo e vão lendo, entendeu? Então era realmente um rolo que você enrolava e você tinha que ir abrindo para ler. Depois, como isso fica muito difícil para você localizar um determinado texto quando é lá no fim do rolo, criou-se o Códex. O Códex é o tataravô do nosso livro. Então eram folhas de papiro ou de papiro, que eram amarradas na forma do que hoje seria um livro, tá? E os códices, né, códex ou códices mais importantes para o estudo do Novo Testamento são o sinaítico, que ele é representado pela letra Aleph, é esta letra que está aqui, tá? Ele foi descoberto, olha, no século XIX. Esse códice contém tanto a Septuaginta quanto o Novo Testamento. O que é a Septuaginta, queridos? Quem foi meu aluno já sabe. A Septuaginta é o Antigo Testamento inteiro traduzido para o grego. Tá? Isto é a Septuaginta. Aqui este número em letras romanas quer dizer 70. O L é 50, com 10 e mais 10 dá 70. E o texto do Antigo Testamento traduzido para o grego, que ficou conhecido como Septuaginta, ele é representado por esta numeral romana, tá bom? Então, esse códex tem tanto o Antigo Testamento, só que em grego, quanto o Novo Testamento, tá? É o manuscrito mais antigo que contém todos os atuais livros do Novo Testamento. Inclui também os textos do pastor de Hermás e a Epístola de Barnabé, que são dois textos que chegaram até ser cogitados para entrarem no cânon, mas não entraram. Mas são textos bastante interessantes para serem lidos, porque vocês não podem se permitir, como estudantes, estudiosos e curiosos e pesquisadores, não podem se permitir a não ler os textos apócrifos e pseudográficos. Eles são muito importantes enquanto fontes de conhecimento da época do primeiro século e como para se conhecer os elementos da cultura da época, tá? Vocês não precisam aceitar como fonte de fé, isso não, mas como fonte de conhecimento cultural da época, eles são fundamentais, tá? O outro códice, depois vocês vão lá na internet, olhem escrevam Códice Sinaítico, vejam fotografias deles, tá? Códice Vaticano, guardado no Vaticano desde o ano de 1481. Também inclui a Septuaginta e o Novo Testamento até o texto de Hebreus 9,14. Portanto, não é o Novo Testamento inteiro. Vai até só Hebreus. Provavelmente a última parte do códice se perdeu ou se estragou, enfim. E o Códice de Beza, que é do final do século V ou início do século VI. Eles contêm os Evangelhos e Atos, epístolas católicas, que a gente já discutiu, escritas tanto em grego como em latim. Isso que é interessante para um estudo e para uma comparação da parte linguística, tá? Então, esses são os códices mais importantes, são os manuscritos mais importantes que nós temos para o estudo do Novo Testamento, tá bom? Então, vocês veem que é uma coisa bastante complexa e bastante... é um estudo muito erudito e muito difícil. E, evidentemente, queridos, aqui eu somente estou dando para vocês uma introdução, tá? Eu vou só para fechar essa parte, olha, eu vou ler aqui nesse próprio livro que eu já citei, do Roberto Gundry, né, Panorama do Novo Testamento, na página 117. O papiro era o material de escrita da maioria dos nossos livros do Novo Testamento, talvez até mesmo de todos. A maioria dos autores do Novo Testamento, tá, usavam os rolos, embora alguns possam ter usado códices, que é o plural de códex. Ou seja, o que é um códex? Simplesmente um livro com páginas encadernadas, como mais ou menos no estilo moderno, tá? Os quais rapidamente adquiriram enorme popularidade entre os cristãos, pois era uma forma de terem suas cópias. Era essa prática comum o autor
ditar a um secretário chamado o quê? Amanuense. Às vezes o autor dava ao amanuense maior ou menor liberdade na escolha de palavras. Os documentos originais, nenhum dos quais existe até hoje, são conhecidos pelo nome de autógrafos, tá? Olha isso, já expliquei. A princípio, quando indivíduos e igrejas particulares desejavam cópias, elas eram produzidas o quê? Uma a uma. Tá? Então, à medida que a igreja enriquecia e considerava ainda mais sagrado o texto do Novo Testamento, materiais de escrita de melhor qualidade e de maior durabilidade passaram a ser usados. Tá? Por exemplo, o pergaminho, que é o couro de carneiro tratado. Tá? Os primeiros manuscritos, em geral, eram escritos inteiramente em letras o quê? Maiúsculas, isso eu já falei. Essas letras maiúsculas se chamam unciais. Mas depois houve manuscritos também com letras cursivas menores ou minúsculas, tá? Então é isto, gente. É isso que é só uma introdução de uma matéria chamada crítica textual ou manuscritologia, tá bom? Aí, olha, uma fotografia aí do código Códice Sinaítico, né? De 340 depois de Cristo, se supõe, né, que esses textos sejam vocês. Lógico que aqui, queridos, eu tenho até a impressão que está encadernado por uma questão de preservação, tá? Ou pode até ser uma cópia dele só para exposição, tá bom? Tá. Agora vem um assunto um pouco espinhoso, queridos, que é a questão, se chama a questão do Jesus histórico, tá? Esse cara aí, que nós já vamos ver sobre ele, tá? Ele foi o primeiro, Rei Maros, ele foi o primeiro a ter a coragem de levantar uma questão que hoje se chama, que é a separação do Cristo de Jesus. Então, para ele, o Cristo é uma construção posterior apostólica e Jesus é um homem, por isso que é chamado Jesus histórico comum. É um homem da Palestina do século I, uma pessoa de um extrato social simples, provavelmente analfabeto, entendeu? Mas um líder bastante carismático, que vivia numa Palestina com pensamento, já com um movimento messiânico e apocalíptico bastante forte, tá? Então, a pesquisa que se chama sobre o Jesus histórico, ela é extremamente complexa pelo seguinte: primeiro que o que nós temos é o Novo Testamento. Então nós temos já um texto em que já retrata o Jesus Cristo, não só o Jesus homem, né? E alguns estudiosos, depois da época iluminista, depois quando se começou a colocar a ciência como uma das formas, a única forma válida, digamos, de pensar e analisar o mundo, então também a questão religiosa começou a cair um pouco por terra e começou um grande movimento de tentar desmistificar, de tentar tirar a sacralidade, né, do texto e analisar o texto como um texto como outro qualquer, como mais uma produção literária do primeiro século, junto com tantos outros, né? E aí se tem um movimento acadêmico chamado a questão do Jesus histórico, tá? E nós vamos ver que esse termo refere-se a uma tentativa de reconstruções, tá, acadêmica do primeiro século da figura de Jesus de Nazaré, tá? A frase está um pouco mal feita, né, queridos? É uma reconstrução acadêmica da figura de Jesus de Nazaré do primeiro século, tá? Não é uma reconstrução do primeiro século,
né? Ela não foi, em nenhum momento no primeiro século houve essa tentativa, tá? Aí pode dar margem a uma interpretação. Mas como que é esse Jesus de Nazaré do primeiro século? Como é esta figura, tá? E essa pesquisa teve início no século XVIII, logo depois do movimento da Revolução Francesa, do Iluminismo, né? Você tem o Iluminismo que vai desembocar em uma série de movimentos culturais também, tá? E ela se desenvolve até os nossos dias em algumas fases. Não são 3 não, queridos, são 4 ou 5 fases, depende muito do autor, a maneira como eles interpretam. O livro que eu vou seguir, vocês vão ver que eu vou colocar mais uma fase além das 3. É porque eles consideram a fase antiga, a fase pré-crítica, digamos, depois a fase antiga e a atual, tá? Acontece que você tem aí no meio tanto um período de silêncio, digamos, acadêmico, como você tem a década de 50, que ela é muito importante com o Caserman. Depois a gente vai ver isso, ok? Então, olha, você tem essa pesquisa e ela se desenvolveu em várias ondas, em várias fases, né? E ela era focada em reconstruir os fatos históricos e a pessoa humana de Jesus, para contrastar com Jesus Cristo, que seria o quê? Simplesmente uma construção teológica, tá? Então, aqui nós esbarramos com um problema muito sério, a questão das fontes, porque tudo que for dito, não que necessariamente não seja verdade a respeito de Jesus, né? Mas muito por ser inferência pelas características culturais da época, podem ser só hipóteses, só suposições, tá bom? Não dá para você ter certeza absoluta. E mesmo assim também, me parece que muitas das conclusões a respeito da figura puramente humana de Cristo não invalidam, tá? Não são necessariamente erradas, mesmo para uma leitura teológica. Isso que eu quero dizer para vocês, né? Então vocês têm, nesses próximos slides, são poucos, mas eu só vou dar assim de uma forma muito, na parte escrita pelo menos, uma forma muito resumida, a evolução da pesquisa. Nós nem vamos falar muito sobre as conclusões. Eu vou ler daqui para vocês um livro, durante esse slide eu vou ler uma pequena meia página de um livro chamado Introdução ao Novo Testamento, História, Literatura e Teologia, do Eugene Boring. Esse livro é da editora Paulus, é um manual extremamente erudito, muito bom, tá? E não se preocupem com a questão deles serem publicados, por exemplo, por uma editora católica. Aliás, ele é uma coprodução da Academia Cristã com a Paulus, tá? Isto não invalida em nada os estudos. Aquilo que, por exemplo, for no campo teológico e que for mais de acordo com uma visão católica, vocês, dentro de uma visão evangélica, vocês não precisam seguir, né? O que eu quero seguir aqui são as informações acadêmicas e históricas, tá? Ok? Então você tem uma fase chamada de pré-busca. Ela é chamada também, olha que nome interessante, primeira ingenuidade, tá? Do primeiro século até o século quê? 18. Então vocês têm, eles chamam de primeira ingenuidade, tá? Porque o que se tornou conhecido como a busca do Jesus histórico é um fenômeno pós-iluminismo, relativamente moderno. O que acontece? Do primeiro até o século XVIII, os evangelhos foram lidos, diz aqui o autor que eu estou lendo, como se fossem janelas transparentes através das quais o leitor olhava a fim de ver Jesus como ele realmente foi.
Nesse período, dificilmente passou pela cabeça de alguém a ideia de distinguir o Jesus da história, né, e o Jesus dos evangelhos. O Jesus da história, ele considera como até o ano 30 de nossa era. E o Jesus dos evangelhos de 70 a 100 depois de Cristo. Por quê? Porque os textos dos evangelhos foram produzidos nesse período, ou seja, algumas gerações depois da morte de Jesus, tá? E ele continua: o leitor entrava no mundo de cada evangelho sem distingui-lo do mundo histórico de Jesus. Tá? Então esta é uma visão extremamente acadêmica, tá? Essa leitura na visão do autor, que é acrítica, pré-crítica e sem paternalismo ou condescendência, tem sido chamada de primeira ingenuidade. Por quê? Porque o estudo histórico crítico da Bíblia impôs enormes desafios a esse tipo de leitura. E aí você tem uma segunda fase. Olha quando começa, gente, no século XVIII, a busca antiga abarca o primeiro esforço em grande escala para, aspas, recuperar o Jesus histórico feito por um autor chamado Reimarus, que é aquela fotografia do início do slide, cujo texto foi publicado, olha, em 1778. Então, esta fase busca antiga, ela vai de 1778 até 1906, porque em 1906 vocês têm uns estudos de um grande acadêmico, que é o Schweitzer, que a gente não vai discutir agora, em que ele analisa todo esse período e fecha esse período, digamos assim. Ele analisa e critica, então ele não só fecha, como ele muda os rumos da pesquisa, tá? Entre outros que vieram depois do Reimarus, né, você tem o David Friedrich Strauss e Johannes von Weiss. Entre outros, viu, gente? É muita gente boa, tá? Você tem muita gente que vai desde da tentativa de conciliação até o absoluta ateísmo, tá? Então é um período bastante produtivo, bastante complexo de se qualificar, de se dividir, mas é um período muito importante que deu aí origem a vários tipos de estudos, inclusive a questão da crítica textual, da análise literária, dos estudos linguísticos. E não se esqueçam que vocês também têm grandes descobertas, né, arqueológicas, que vão dando margem, vão dando informações sobre o primeiro século em Israel, na Palestina, ok? Olha, aí eu peguei esse slide, eu pus aqui a referência da onde eu peguei, porque eu achei bastante interessante, que ele chama a velha busca, né, a antiga busca, né, que você começa com o Reimarus, também passa por um outro autor chamado Lessing, tá? Na realidade, o Lessing, ele compilou e publicou as obras de Reimarus, tá? O Wrede, esse cara é muito importante nos estudos, tá? O Dibelius, tá? E aí você tem aqui o Rudolf Bultmann. Na realidade, o Rudolf Bultmann, ele vai entrar aqui numa outra fase que nós vamos ver, tá? Que é depois de uma fase de não busca, ou seja, essa fase que ocorreu entre as duas guerras mundiais. As guerras mundiais, elas foram um tapa na cara da intelectualidade europeia, né, queridos? Porque se tinha um grande otimismo de que o conhecimento, a ciência, ia não só melhorar o homem no sentido do saber e do saber fazer, mas principalmente no sentido moral, né? No sentido humano. E não foi o que aconteceu. Você tem duas guerras mundiais que são mostras aí de barbárie humana, né? E aí é complicado. Então esse período tem um grande silêncio acadêmico em relação a essa questão
da busca do Jesus histórico, tá? E olha aí, por que eu falei de Bultmann, né? O Käsemann e outros membros da escola de Bultmann, então os alunos de Bultmann, ou os que seguiram a visão de Bultmann, tá? Iniciaram o que se começou a chamar de nova busca. O Käsemann publicou um livro importantíssimo chamado O Problema do Jesus Histórico. É um livro que em 1953 foi tão impactante que mudou o rumo dos estudos sobre Jesus histórico e abriu uma nova fase, tá? E essa nova fase, tá? Essa fase aí intermediária que eu comentei com vocês lá no início, que é da década de 50, ela procura reincorporar os aspectos teológicos também. Ela não descarta a questão teológica como a primeira fase, né, da primeira busca depois do período antigo, ou da pré-busca, né, da primeira ingenuidade, né, a chamada busca antiga. Ela rejeitava totalmente qualquer, na sua maioria, né, dos seus estudiosos, rejeitava qualquer aspecto teológico. E aqui não, tá? Com Bultmann e Käsemann começa-se a retomar. Tá certo, você pode até questionar, para quem já conhece um pouco a obra de Bultmann, quem não conhecer, futuramente vai ter que dar uma lida, né? Você pode até questionar que também você tem aí alguns problemas, pelo menos do ponto de vista ortodoxo, da visão teológica bultmanniana, né? Mas, enfim, ela incorpora os estudos teológicos na visão do Jesus histórico, no problema do Jesus histórico, né? E aí por isso que eu falei que eu não ia considerar 3 fases, porque eu considerei essa terceira fase da década de 50 como uma fase intermediária. Aí você tem a terceira busca, que ela é recente, fase, tá? Que se inicia na década de 80, alguns colocam até na década de 70, tá? Mas é mais finalzinho de 70, mais para 80, nos Estados Unidos e no Reino Unido. E você tem vários representantes, e a estrela dessa fase é o Jean-Dominique Crossan, tá? Ele tem um livro, se não me engano, chama exatamente O Jesus Histórico, tá? Você tem o Burton Mac, Gerald Downing e o Wright. Esse também. Então, daqui, se vocês tiverem que falar, professora, quais nomes a gente vai atrás ou procura dar uma lida, é principalmente, primeiro lugar, o Crossan e depois o Wright. Ok? Então, essa é a terceira fase quer dizer, a terceira busca, mas não a terceira fase, tá? Porque você tem essa fase aí, logo depois da Guerra Mundial, que você tem em 1950, essa década, que você tem essa escola, digamos, dos membros, né, da escola de Bultmann, que publicaram e bastante coisa, entre esses membros, o próprio Käsemann, tá? Não é o único, tá, gente? Eu volto a dizer. Tá? Mas é uma questão muito difícil, tá? de se... Eu vou ler aqui para vocês, só para vocês terem aqui uma ideia, tá? O que ele chama de terceira busca. A recente fase da pesquisa sobre Jesus começou na década de 1980 na América do Norte e no Reino Unido e gerou muito interesse tanto na academia quanto na igreja, bem como no público em geral. Embora a nova busca estivesse ligada intimamente a determinada perspectiva teológica, proeminentemente, especialmente na Alemanha, a terceira busca tem um escopo mais amplo e um maior alcance de metas, não consistentemente relacionada a um programa teológico. A ressurgência do interesse no Jesus histórico tem sido caracterizada por 4 traços nessa terceira busca. Primeiro, a terceira busca tende a utilizar uma ampla extensão de fontes que se estende para além do Novo Testamento, tá? Segundo, ao lado da teologia, às vezes com a alegação de serem não teológicas, as
perspectivas e métodos da crítica literária e das ciências sociais têm sido exercidas nas pesquisas sobre Jesus. Em parte, isso reflete o deslocamento do eixo gravitacional do estudo de Jesus dos seminários teológicos para os departamentos seculares de religião e história. Em terceiro lugar, a terceira busca geralmente tem enfatizado o judaísmo de Jesus. A pesquisa anterior frequentemente contrastou Jesus com seu contexto judaico, às vezes usando o judaísmo como um realce para Jesus ou o cristianismo, né? E por quarta característica, quarto traço que essa busca tem, é que ela se tornou um termo genérico para um movimento acadêmico que na realidade já está em desintegração. Ela gerou uma vasta gama de diferentes imagens de Jesus, entre as quais podem ser listadas como o sábio cínico helenista, o camponês, uma pessoa de espírito judaico, tá? E assim por diante, um profeta igualitário, de sabedoria feminina, que se via como uma criança e porta-voz da Sofia divina, tá? E você vai, um profeta escatológico do reino de Deus, presente e vindouro, um profeta da iminente escatologia de restauração. E aí você vai passando por vários autores e cada um vai, cá entre nós, enxergar o que ele quer enxergar, e refletir na realidade os seus próprios problemas sociais ou questões da sua própria época ou do seu próprio meio. Então, não que isto não seja de certa forma interessante, mas precisamos questionar até que ponto é válido eu projetar a minha sociedade, os meus problemas, as questões sociológicas inerentes ao meu mundo, ao meu estar neste mundo, neste momento e neste lugar, há uma leitura retrospectiva da figura humana histórica de Jesus, né? Então, precisamos tomar cuidado. Não que não tenham estudos interessantes. Sim, sem dúvida. Mas nós não temos tantos subsídios que possam nos dar segurança quanto às conclusões de determinados aspectos sobre a vida humana de Jesus, ok? Tá certo? Aí você tem aqui ainda examinar fontes arqueológicas, históricas, textuais do primeiro século, aplicar os descobrimentos da sociologia e antropologia a estas fontes para tentar entender Jesus. É isso que eu acabei de falar, é você projetar o que nós estamos vivendo hoje para tentar entender um Jesus do primeiro século, tá? E aí você tem submeter um exame rigoroso à aplicação de critérios de historicidade com vistas à determinação da autenticidade dos dados do Evangelho. É difícil você falar em autenticidade de dados quando você não tem, fora os próprios evangelhos, outras fontes que confirmem determinadas coisas, mas você tem sim uma certa autenticidade histórica em que você tem elementos lá que você pode confirmar por vários outros fontes ou textos extra-bíblicos, né? Como questões históricas, personagens históricos, personagens inclusive da filosofia que Paulo cita, enfim, tá? E aquilo que eu falei, né? Essa terceira busca, né? Ela quer enfatizar o judaísmo de Jesus e a necessidade de sua compreensão no contexto do primeiro século. E, gente, essa nova onda, digamos, essa terceira busca, ela é muito alimentada pelas descobertas e estudos dos manuscritos também do Mar Morto, que são vários textos do primeiro século, né? E que trouxeram uma série de esses textos de informações a respeito do que a gente chama da Palestina do primeiro século, né? Aí você tem, aqui é só para ilustrar, você tem um livro
do Josep Segala, que fala justamente o quê? Sobre a pesquisa do Jesus histórico. Então, isso que eu dei em poucos slides e que eu estou falando como um trator correndo, porque o tempo já está bastante longo, né? Eu falei que essas aulas serão difíceis, né? Você tem aqui, quem tiver o interesse de ter alguma ideia, né? E quem não tiver o interesse, pode pegar esse link aí e ler. Pode ler tudo, tá? Porque é uma tese, tá? Isso daqui é uma tese, eu acho que é uma dissertação de mestrado. Eu não tenho certeza se é de doutorado, acho que é mestrado, tá? Da Faculdade Jesuíta, tá? Das páginas 17 a 41, ele analisa como introdução, porque depois ele vai falar de outras coisas, mas ele analisa como introdução as fases dessa pesquisa sobre Jesus histórico. Então aqui vocês têm muito mais informações, tá bom, queridos? Ai, ufa! Eu tentei não passar de 1 hora, passei 15 segundos. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e me desculpem, mas não tem como dar uma aula menor, gente. Por isso que nós não exigiremos tantas atividades ao longo desse módulo, tá bom? As atividades obrigatórias, assistam, anotem, façam uma pesquisa, procurem entrar um pouquinho no assunto através de pesquisa na internet. Cuidado com sites confiáveis, de preferência sites acadêmicos, tá bom? E um grande abraço a todos e até amanhã com a próxima aula.